Começando com as notícias do mercado financeiro, apesar do acordo da dívida, não houve a explosão comemorativa que eu mesmo imaginava que fosse acontecer no início dessa semana, e os mercados reagiram de forma bem blasé a esse avanço na política americana. Eu gostaria de voltar à discussão que é uma das mais importantes da atualidade, que é a questão inflacionária. Então, já fiz alguns vídeos falando sobre essa questão e que uma das explicações fundamentais para entender a situação atual é a disputa pela apropriação do excedente econômico. A gente está vivendo um momento em que a teoria econômica ortodoxa falha miseravelmente em entender o fenômeno, porque ela desconsidera essa questão da apropriação, focando só nas questões puramente monetárias. Enquanto muita gente ainda fica apegada a esse dogma da economia liberal, vários atores relevantes do próprio setor financeiro reconhecem que a explicação vai muito além disso. A própria presidente do Banco Central Europeu já fez declarações endossando uma análise heterodoxa para a situação atual. E até a mídia liberal, como o New York Times, vem levantando constantemente essa interpretação. E hoje ele traz mais um elemento para corroborar que o que está acontecendo é que as empresas estão aproveitando o momento atual e repassando preços de maneira abusiva, que não só mantém as suas margens de lucro, mas as aumenta a despeito da queda do poder de compra da população assalariada. Então, só para reafirmar, como já é quase consensual que de fato é assim que a situação atual tem sido vista, eu vou mostrar aqui essa citação de um executivo do banco Société Générale. Não é uma visão alternativa tirada de panfletos políticos de esquerda. Estamos falando de um executivo dos maiores bancos da Europa. E ele está falando que a inflação está muito mais alta do que ela deveria, porque as empresas estão sendo gananciosas e aproveitando a situação para encobrir a expansão das suas margens de lucro. E continuando no setor financeiro, eu queria chamar a atenção que existe uma migração em marcha dentro do mercado de criptomoedas, que já foi dominado por players independentes e agora esse segmento caminha na direção dos negócios envolvendo esse tipo de ativo cada vez mais sendo realizado dentro das grandes instituições financeiras. O colapso da Bolsa Digital, FTX, no ano passado, mostra que operar esses ativos com empresas desconhecidas, com empresas sem um pedigree que dê alguma segurança ao investidor, é um negócio bastante arriscado, inclusive porque é um setor sem regulação, com muitos dos principais atores baseados em paraísos fiscais, o que facilita, inclusive, golpes, pirâmides, usando esse tipo de ativo como derivativo. Por isso, os bancos tradicionais estão vendo como uma grande oportunidade de negócios tirar as transações dessas empresas independentes e alocar dentro deles como mais um elemento dentro do portfólio desses grandes bancos. E ainda dentro do setor financeiro, um movimento silencioso, de fundo, mas que tem mudado a estrutura do poder dos países no jogo econômico. Então, todo mundo deve saber, por exemplo, que o dono do Paris Saint-Germain é um país árabe. Muitos e muitos prédios nas principais cidades do mundo também são propriedade de fundos de investimentos estrangeiros, que buscam oportunidades de negócios nos países ocidentais. Essa foi uma estratégia amplamente utilizada pelos exportadores de petróleo do Golfo Pérsico, mas também pela Noruega, por exemplo. E cada vez mais a China vem empregando esse modelo de investimento de excedentes comerciais do país na compra de propriedades diversas no exterior. Essas propriedades que não se resumem a imóveis, mas a todo tipo de projeto, como participação em empresas, construção de infraestrutura, estradas, portos, etc. Esse tipo de investimento tem algumas vantagens para o país que está realizando a operação. Em primeiro lugar,
isso esteriliza parte dos dólares da balança comercial que não entram no país e não causa uma valorização da moeda local que dificultaria a competitividade da indústria nacional. Em segundo lugar, esses investimentos vai, aos poucos, ampliando o poder de decisão do país que fez os investimentos sobre as empresas e a infraestrutura do país hospedeiro desses investimentos. Sendo assim, do mesmo jeito que a Europa perdeu o controle, até mesmo de símbolos como o PSG para os árabes, isso tem acontecido também com a China, que já é dona de uma fatia importante das empresas e da economia ocidental. Passando para a geopolítica, eu queria destacar que desde o final de semana tem-se ouvido notícias da ofensiva ucraniana contra a Rússia, mas hoje já é quarta-feira e a mídia ocidental continua postergando esse início da ofensiva. E ontem foi feito um ataque de drone a Moscou, do qual essa mídia apresentou como se fosse uma preparação da ofensiva que está por vir. Então, queria mostrar aqui o mapa desses ataques de ontem, onde foram reportados 8 ataques, sendo que 5 foram interceptados pelas baterias antiaéreas e 3, de fato, explodiram na cidade de Moscou. A narrativa parece apontar para um ataque bem-sucedido, que teria ameaçado a segurança do próprio Putin, destacando a residência do presidente russo no mapa, de maneira a fortalecer esse sentimento de que o ataque teria colocado medo na Rússia e está desbaratinando a inteligência na operação de preparação de terreno para a grande ofensiva que está em espera. No entanto, se a gente olhar com atenção a capa do New York Times de hoje, tem uma foto de um desses alvos atingidos. A gente pode ver aqui que uma janela localizada a menos de 5 metros de distância do ponto de impacto nem estilhaçou. Então eu creio que esse ataque está longe do que pode ser considerado como uma demonstração de força e habilidade do exército ucraniano. E eu acho que, ao contrário do que o New York Times está dizendo, que isso causa um impacto psicológico e deixa Moscou nervoso, a debilidade do ataque deve aumentar a moral russa, consolidando a percepção de desespero dos ucranianos, que, sem conseguir deslanchar a ofensiva militar, têm apelado para táticas de guerrilha como essa de mandar drones para tentar incorrer em algum dano ao país. Mas pelo que estamos vendo aí na foto, não parece suficiente para amedrontar a maior potência nuclear do planeta. E, obviamente, não estou torcendo para uma intensificação desses ataques a Moscou, porque isso me parece a senha para contra-ataques de escala muito mais efetiva da Rússia contra a Ucrânia. E talvez seja exatamente essa a resposta esperada pelos Estados Unidos. Manda uns drones atacarem Moscou, Moscou revida, e aí os Estados Unidos usam o revide como desculpa para entregar armas mais potentes para a Ucrânia. E assim, a espiral destruidora continua. O que eu estou defendendo é que a Ucrânia entenda que é impossível, por definição, ganhar uma guerra contra a maior potência nuclear do planeta e negocie, no mínimo, um cessar-fogo para poupar o desperdício inútil de vidas numa guerra impossível, pois contra potências nucleares não existe vitória, existe, no máximo, empate e a mútua destruição garantida. Partindo para mais uma questão polêmica, foi divulgada mais uma carta aberta dos desenvolvedores das tecnologias de inteligência artificial, alertando para os riscos que essa tecnologia representa. E dessa vez, eles não usaram eufemismo para abrandar os riscos envolvidos e colocaram claramente que essa tecnologia representa, inclusive, o risco de extinção da própria espécie humana. Outro elemento que reafirma a preocupação extrema dos próprios envolvidos com as direções que o emprego maciço dessa tecnologia pode ocasionar é que eles estão demandando uma regulamentação equivalente à empregada para armas nucleares. E, de novo, eu gostaria de salientar que esses clamores por regulação e controle
das inteligências artificiais não está vindo de grupos marginais ou de ONGs obscuras. A carta aberta que estamos falando foi assinada pelos executivos dos 3 principais desenvolvedores da tecnologia, incluindo a OpenAI, a Google DeepMind e a Anthropic, além de pesquisadores de ponta e engenheiros que trabalham diretamente com essa tecnologia. Portanto, o alerta de que em alguns anos poderemos estar sob a ameaça das máquinas não me parece um risco de filme de ficção científica, mas um dos desafios políticos dos mais prementes a serem enfrentados na atualidade. Uma outra questão que eu queria destacar é que como os investimentos para as mudanças climáticas estão sendo capturados justamente pelas empresas mais poluidoras. Então, o Le Monde traz essa análise mostrando que o setor siderúrgico e o setor cimenteiro estão usando os subsídios para reduzir as emissões de CO2 para inflar os seus lucros. E para confirmar essa situação, o jornal mostra que as principais empresas do setor de cimento receberam grandes cotas de emissão de CO2 gratuitamente e passaram a vender esse direito de poluir, colocando o dinheiro no bolso, ao invés de avançar nos investimentos que diminuíssem as emissões dessas empresas. A apropriação dos subsídios para as mudanças climáticas na mão das grandes empresas não é uma tendência isolada, e nos Estados Unidos, quem mais tem se beneficiado desse dinheiro são as empresas petrolíferas. Dessa forma, a defesa das políticas contra as mudanças climáticas deve ser vista de maneira muito mais complexa do que só apoiar ou rejeitar essas propostas. Essa análise deve ir além, se perguntando sobre quem está se beneficiando com essas propostas. E se, em algum momento, alguém pensou que o desenho dessas políticas era para beneficiar as populações mais vulneráveis e aumentar a resiliência da sociedade contra esses impactos vindouros, eu sinto muito desapontar e mostrar que, reiteradamente, essas políticas contra as mudanças climáticas têm sido usadas para aprofundar a desigualdade, beneficiando, sobretudo, os acionistas das grandes empresas, como é o caso hoje apresentado das grandes cimenteiras. Mas posso somar com total segurança que o mesmo está acontecendo no setor siderúrgico e no setor petrolífero. Então, em resumo, os subsídios têm servido para manter e até ampliar o lucro daqueles mesmos que foram responsáveis pela emissão no primeiro momento. E nessa mesma linha de mostrar como os investimentos nas mudanças climáticas estão sendo canalizados para grandes empresas, eu queria mostrar que ontem foi inaugurada uma fábrica gigante de baterias na França. Essa fábrica é um investimento conjunto da Stellantis, que é a dona da Fiat, de várias outras marcas automobilísticas, da Mercedes-Benz e da Total, que é a empresa de petróleo francesa. E essa fábrica enorme só saiu do papel porque o governo francês entrou com quase 20% do investimento. Então vou mostrar aí uma foto dessas instalações impressionantes e decepcionar os liberais que acreditam que os investimentos essenciais para a competitividade de um país nas cadeias globais de valor é realizado pela iniciativa privada. Sem um empurrão considerável de 1,3 bilhões de euros, essa tentativa de rivalizar com a produção chinesa de baterias nem teria saído do papel. E para finalizar por hoje, eu queria lembrar dessa figura bastante controversa que ganhou notoriedade mundial durante a pandemia. E mais uma vez, a imprensa francesa mostrando os métodos pouco convencionais usados pelo grande defensor mundial da cloroquina, esse indivíduo, o médico francês Didier Raoult. E agora, o jornal afirma que todo o sistema de pesquisa científica adotado pelo médico no hospital de Marseille se encontra no meio de uma grande tormenta, recebendo críticas em relação às metodologias empregadas,
a falta de ética nos experimentos e que até mesmo podem ser vistas como ilegais. Então, esse médico, que já tinha uma linhagem de trabalhos questionáveis, está recebendo mais uma saraivada de críticas em relação aos estudos sobre a efetividade do uso da cloroquina contra a Covid-19. Essas críticas, que como a gente vê, têm entre os seus signatários representantes de grandes instituições médicas e científicas, como a Sociedade Francesa de Farmacologia, o presidente da Academia Francesa de Ciências, dentre vários outros que podem ser consultados no site do jornal. Essa longa lista de organizações acusa um médico não só de ter sido antiético, mas também de ter conduzido experimentos fora do enquadramento jurídico e que, portanto, o poder público deve reagir paralisando esses experimentos, investigando os métodos controversos adotados e, uma vez comprovadas essas acusações, que o médico pague penalmente pelos danos causados, não só aos seus pacientes, mas a toda a saúde pública global.